Não é exagero, não é fanatismo, e muito menos aquela empolgação forçada de quem quer vender manchete. O que aconteceu hoje foi simplesmente inevitável. Foi arte, foi provocação, foi desrespeito, no bom sentido, claro, porque quando um jogador chega no ponto em que todos sabem o que ele vai fazer, e mesmo assim ninguém consegue impedir, é porque algo especial está acontecendo. E esse alguém mais uma vez, tem nome, sobrenome e uma camisa pesada nas costas. Vinícius Júnior. A classificação do Real foi escrita com suor, estratégia, raça, mas também com uma assinatura escancarada, e o mundo inteiro, de novo, reagiu. A imprensa não se conteve, ex-jogadores perderam a pose, torcedores rivais engoliram o orgulho seco, porque não tem como ignorar mais. Vini não é promessa, não é mais o menino que um dia poderia ser. Ele é, e hoje ele mostrou isso da forma mais direta possível, com o mundo assistindo, com o futebol europeu em choque e com a atuação que não será esquecida tão cedo. Fica até o fim, porque você vai ver o que estão dizendo na Europa, na América do Sul, nos bastidores do futebol mundial. Spoiler, a reverência virou rotina, mas hoje teve algo a mais. Desde o apito inicial, a partida se desenhava como mais uma daquelas batalhas dignas de roteiro de cinema. Duas potências, dois estilos distintos, duas filosofias em campo, e no meio disso tudo, uma camisa 7 que parece estar sempre dois passos à frente. A atuação de Vini foi uma daquelas que desafiam qualquer tentativa de análise racional. Ele não jogou apenas com a bola nos pés, jogou com a cabeça dos adversários, com a emoção dos torcedores, com a expectativa dos analistas. Ele dançou no limite entre o gênio e o provocador. E o resultado, um espetáculo. O Marca, jornal espanhol, que costuma manter a postura até quando o Real vence, simplesmente não resistiu. Traduzindo, o que Vinícius fez hoje não se ensina, não se treina, nasce com isso, é irrepetível. Enquanto isso, na Alemanha, onde a frieza costuma dominar até nas derrotas, o kicker soltou o seguinte: o Borussia tinha um plano, tinha disciplina, mas não tinha resposta para Vinícius. Foi um problema sem solução. E é isso que define essa fase do brasileiro. Ele virou problema, um problema técnico, tático, psicológico. Não há antídoto, não há marcação tripla que o contenha, não há zagueiro experiente que não tema seu arranque. E o que é o pior, para os adversários, ele está cada vez mais maduro, menos impulsivo, mais calculista, mais letal. O técnico do Real, Xabi Alonso, que conhece como poucos o futebol cerebral e de alto nível, resumiu com uma frase que viralizou em minutos: a bola procura o Vinícius porque ela sabe que ali mora o perigo. A frase dita em coletiva foi repetida por dezenas de veículos em várias línguas, do espanhol ao árabe, do francês ao japonês. Todos queriam comentar sobre a noite em que Vinícius destruiu o que parecia indestrutível. E do outro lado do Atlântico, a América do Sul reagiu com aquele misto de orgulho e desabafo. No Brasil, comentaristas explodiram. O narrador Galvão Bueno, sim, ele mesmo, em uma rara participação online, escreveu: é dele, sempre foi dele. Quem duvidou agora vai ter que rever tudo. Já os torcedores rivais, inclusive os brasileiros, tentaram de tudo para diminuir, mas foi impossível. Não dá mais para ignorar. A idolatria que cresce em Madrid e na Europa, como um todo, já passou do ponto de fase boa, é fenômeno consolidado. O L'Équipe, na França, dedicou a capa do portal com uma imagem de Vini de braços abertos, com a manchete: a arte de desequilibrar. E o detalhe é que eles não estavam falando apenas de dribles, eles falavam do jogo todo, do psicológico, do ritmo, da forma como ele força os adversários a saírem do planejado. E isso no futebol de hoje, onde tudo é cálculo, é um diferencial quase cruel. Do lado inglês, o Daily Mail foi direto ao ponto. Já vimos isso antes e vamos ver de novo. Vinícius não é apenas uma estrela, ele é o espetáculo. E a análise de um jornalista inglês foi ainda mais sincera em uma live na emissora britânica. Hoje eu vi um jogador que vai dominar a Europa pelos próximos 5 anos.
A questão que começa a se formar nos bastidores é: o Real Madrid tem um novo símbolo? E mesmo com estrelas no elenco, com promessas surgindo, com técnicos inteligentes no comando, é Vini quem decide. É ele quem dita, é ele quem desequilibra. E não foi só a imprensa que se rendeu. Nomes históricos do futebol se pronunciaram. Zidane, em entrevista a uma rádio francesa, foi direto. Vinícius me lembra algo que poucos têm: coragem nos momentos certos. Ele muda o jogo, mesmo quando tudo parece travado. Kaká, outro brasileiro que conhece bem o peso da camisa branca, escreveu nas redes: fazer o quê? Fazer o que ele está fazendo na idade dele é coisa de predestinado. E Thierry Henry, sempre criterioso, soltou uma frase que virou trend: eu já vi Messi, eu já vi Cristiano e hoje eu vi Vinícius. Essa frase, obviamente, explodiu. Milhões de visualizações em minutos, comentários em todas as línguas e, claro, aquela chuva de comparações, algumas exageradas, outras nem tanto. Mas a verdade é que o futebol tem ciclos e o que vimos hoje pode ter sido o sinal mais claro de uma nova era, um momento simbólico, uma passagem de bastão. Depois da partida, enquanto os jogadores trocavam camisas e os repórteres corriam de um lado para o outro em busca de entrevistas, o mundo já estava em ebulição. A hashtag Vinícius Júnior ficou entre as mais comentadas em todos os continentes. Perfis oficiais de clubes europeus, torcedores de outras torcidas, ex-jogadores, celebridades, jornalistas, todos se manifestaram. Não foi apenas uma classificação, foi uma consagração. E quando a poeira baixar, quando os jornais forem recolhidos, quando os highlights foram assistidos em looping, uma coisa vai permanecer: o impacto de Vinícius Júnior neste jogo. Ele não apenas ajudou a classificar o Real, ele fez isso de uma forma que ninguém mais conseguiria, com a sua identidade, com o seu estilo, com o seu DNA brasileiro e ao mesmo tempo com a frieza que só os grandes têm. E agora? Agora a pergunta que fica é: até onde vai esse garoto? Porque se hoje ele já está entre os melhores, o que será dele amanhã? Será que estamos testemunhando o nascimento de uma nova lenda do clube? Será que o Real vai girar em torno dele nas próximas temporadas? Será que a Europa finalmente aceitou que o talento sul-americano não é só alegria e drible, mas também liderança e decisão? Comenta aí, qual foi o lance mais absurdo que você viu do Vini hoje? Você acha que ele já está no nível dos maiores? Ou ainda precisa de mais para entrar nessa conversa? Deixa a tua opinião aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com quem ainda duvida do Vini e se prepara, porque se ele continuar assim, vai ter muito mais eita vindo por aí. Valeu e que Deus te abençoe.